Sejam bem-vindos a mais um Redescobrindo Sua Bíblia, hoje redescobrindo Atos. O período apostólico se estendeu por 70 anos, desde a ascensão de Jesus até a morte do último dos 12 apóstolos, João, ou seja, aproximadamente de 30 a 100 depois de Cristo. Durante esse período, muitos eventos e transformações importantes ocorreram. A destruição de Jerusalém, inclusive do templo. A superação do judaísmo pelo cristianismo. A adoração em espírito, substituindo os rituais da lei de Moisés. A expansão do cristianismo por todo o Império Romano, apesar da tremenda e constante oposição. A bênção universal, substituindo o exclusivismo judaico, ou seja, a ampliação do acesso a Deus de uma esfera restrita da nação de Israel para uma esfera universal, todos os que creem, judeus ou gentios. O testemunho de Deus neste mundo sendo substituído de uma nação terrena, Israel, para um corpo místico, espiritual, a igreja. A proclamação de Cristo crucificado ao invés de um rei messiânico. A redação de todo o conjunto de escritos que compõem o Novo Testamento. No final deste período, temos encerrada a revelação divina como encontrada na Bíblia. O livro de Atos é a continuação dos evangelhos. O que Jesus começou a fazer nos evangelhos, o Espírito Santo continuou fazendo por meio de seus discípulos, como registra o livro de Atos. Este livro é uma ponte entre os evangelhos e as epístolas, entre Jesus e seus discípulos, seus apóstolos. Os evangelhos mostram o Salvador crucificado e ressuscitado. Atos nos mostra o Senhor exaltado e triunfante. Além disso, muitos ditos do Novo Testamento, incluindo as epístolas, só são entendidos plenamente quando vistos sob a ótica e contexto do livro de Atos. Nele, temos a narrativa histórica dos primeiros 33 anos do cristianismo, após a ascensão de Jesus. O livro nos relata os atos do Espírito Santo por meio dos discípulos de Jesus, não apenas dos apóstolos, indo de Jerusalém, capital religiosa, até Roma, capital política do império, estabelecendo e espalhando igrejas entre judeus e gentios. O principal evento do livro de Atos é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, no capítulo 2. Este foi o acontecimento mais importante depois da vinda do Filho de Deus a este mundo. Nessa ocasião, os cristãos foram fortalecidos com o poder do alto para testemunhar Jesus e para pregar as boas novas de salvação. A partir de Jerusalém e indo até os confins da terra. Após o Pentecostes, como uma pedra tirada em um lago, o impacto da mensagem do Evangelho se espalhou por meio do poder do Espírito Santo em círculos cada vez maiores. O que começou com um pequeno grupo de judeus cristãos em Jerusalém, estendeu-se a um movimento mundial que alcançava judeus e gentios. Por meio do apóstolo Pedro, a porta da fé foi sendo aberta sucessivamente aos judeus, romanos e gregos, exatamente como na ordem encontrada nos evangelhos sinópticos. Logo a seguir, temos a conversão de Paulo e o seu ministério apostólico, que ocupa o restante do livro de Atos. O autor do livro de Atos é Lucas, mesmo autor do evangelho de próprio nome. Atos é a continuação do relato do evangelho de Lucas e foi escrito provavelmente em 63 d.C. e cobre um período de aproximadamente 30 anos. Lucas estava presente com Paulo em vários momentos do livro, pois em suas narrativas emprega o pronome nós. O principal tema de Atos é a expansão triunfante do Evangelho até os confins da terra. Suas mensagens principais são: Jesus é o Messias prometido por Deus, o Evangelho é para todos e não somente para os judeus, o Espírito Santo é dado tanto a judeus
como a gentios, e a expansão do evangelho não pode ser impedida por nada. Os cristãos se reúnem e formam igrejas em todos os lugares. Este é o único livro incompleto da Bíblia, pois termina repentinamente. Isso significa que ele ainda não acabou de ser escrito, pois o Espírito Santo continua trabalhando até os dias de hoje por meio dos discípulos de Jesus. Os personagens principais do livro de Atos são o Espírito Santo, Pedro e Paulo. Os locais principais são Jerusalém e Antioquia da Síria. A data provável é 63 depois de Cristo. As palavras-chave são testemunhas e igreja. E o tema de Atos é surgimento, crescimento e expansão da igreja primitiva. Todos esses escritos, todos esses ensinamentos estão aqui neste livro que você já conhece, que dá um título à nossa série, Redescobrindo Sua Bíblia. Já adquiriu o seu? Se não adquiriu, está perdendo uma excelente oportunidade de ler a Bíblia compreendendo melhor o que você está lendo. Então, fica aqui a minha dica de leitura. É um livro de cabeceira, gente. É para você ter ele ao lado da sua Bíblia. E à medida que você for lendo a Bíblia, você pode consultar esse livro, entender melhor o contexto que os livros foram escritos, mapas, gráficos, numa linguagem super acessível. O autor é o pastor André Coelho e você pode adquirir esse livro tanto no Amazon Brasil quanto no site diretamente com o autor andrecoelho.com.br ou pastorandré.com.br. Então, fica aqui a minha dica e a gente volta no próximo Redescobrindo a Sua Bíblia, se Deus quiser. Até lá!